debaixo da tua santa e poderosa mão, ó Deus. E agora, nesse momento tão importante, a qual ouviremos a tua palavra, abra os nossos ouvidos nessa noite, para que possamos ouvir a tua poderosa palavra. É o que assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, irmão Adriana. Irmãos, assim como estamos, nós vamos fazer uma leitura da Bíblia, que os irmãos vão sentar para nós escutar a palavra de Deus hoje. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6, vamos ler o versículo 14. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 14. A gente já lê, depois a gente senta e vamos escutar a palavra de Deus. Então, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, está escrito assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho, quer dizer, uma espécie de túnica. No versículo 20, diz assim: E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado, e ainda mais do que isso, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas que tu falaste, delas serei honrado. Os irmãos podem tomar seus lugares, podem sentar. Irmãos, a palavra de Deus é fantástica. A própria, ela nos revela, ela nos fala do Deus que criou os céus e a terra. O nosso distanciamento de Deus não nos deixa perceber coisas que são muito óbvias, muito claras. Uma delas é que Deus não mente, que Ele é verdadeiro. Quando eu leio a Bíblia, por exemplo, no livro de Mateus, quando você ouve falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? E hoje a gente comemora isso, né, no mundo inteiro, quando você ouve ali dizendo que quando Jesus nasceu, houve uma alegria no céu, alegria que a gente não compreende. Os anjos de Deus vieram para anunciar, não foi pessoas, mas anjos, miríades de anjos, né? Vieram para anunciar que Jesus tinha nascido. E aí ele encontrou lá uns pastores no campo e disse: olha, eu trago para vocês uma notícia de grande alegria. Quando eles falam essas coisas, a gente fica pensando, mas que alegria que era essa? Mas os anjos cantavam, eles louvavam a Deus com toda a força, e disse assim: ide a tal lugar que lá nasceu o Salvador. Mas até hoje a grande maioria do povo, do mundo, não compreende que alegria era essa. O que significava Jesus ter nascido? Ele é a luz. Ele é a luz no fim do túnel. Ele é tudo o que vocês precisam. Ele é o fim do sofrimento. Ele é o fim da morte. Ele virá para colocar um fim no vosso sofrimento. É um dia de alegria. Vocês podem louvar. E aqueles homens saíram correndo e foram, largaram os seus rebanhos e foram lá para a cidade para ver o rei que tinha nascido. E quando eles foram, os anjos cantavam lá no céu. Eles ouviram um coro dos anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens
a quem Deus quer bem. Isso, meus irmãos, desde aquele dia está valendo até hoje. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, paz no coração do homem que compreende essa grandeza de Deus, que compreende isso. Mas o que nós vemos são crentes em depressão, pessoas que visitam igreja, pessoas que andam por as igrejas correndo de um lado para outro. Outras pessoas são depressivas, vivem angustiadas, vivem entristecidas, apesar de ter essa solução que chegou para nós. Será que você se lembra do dia? Muitos aqui acho que não se lembram do dia que você se converteu a Deus. Ainda hoje nós temos aqui no nosso meio pessoas novas convertidas, e você pode ver como é que elas agem. A alegria, a emoção, não é? Por quê? Porque quando você encontra Jesus, você encontra tudo. Você encontrou a alegria, você encontrou a felicidade, você encontrou a salvação. Nós temos aqui nossos irmãos, muitos deles, quando eles vêm falar de Jesus, eles não conseguem conter suas lágrimas. É tristeza? Não, irmãos, é alegria, é gozo no coração, é felicidade que ele encontrou. E com o passar do tempo, alguma coisa vai acontecendo na vida dos crentes que esse amor parece que vai esfriando, mas ele não é para esfriar. Ele não pode esfriar. Porque o mesmo Deus que salvou você há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás, é o mesmo. Eu me lembro, meus irmãos, que na cidade do Novo Gama, em Brasília, no Distrito Federal, quer dizer que o Novo Gama fica no Goiás, mas ali é encostado, né, no Distrito Federal. Na época que eu me converti, eu era bem jovem, e eu saí de um culto, onde eu vi Deus falar comigo através de profecia. Eu saía na rua, eu me lembro, na cidade do Novo Gama, ali no Goiás, mas é divisa com o Distrito Federal, né? Ali moram os mais pobres, né? Quem melhor mora em Brasília. Mas eu morava ali no Novo Gama. E eu saía lá fora, era uma noite de luar, a coisa mais linda. E eu corria naquela rua. Eu dizia assim: Jesus, eu não estou mais sozinho. E eu olhava para um lugar, olhava para outro, para ver se não tinha gente, porque era tipo 9h30, 10 horas da noite, porque eu tinha terminado o culto. E eu olhava se não tinha ninguém olhando. E eu corria, eu pulava aqueles montes de tijolo, porque era um lugar que vivia muito de construção. Tinha aqueles montes de areia na rua, e eu pulava aquilo. Eu olhava para o céu naquela noite de lua cheia, e eu dizia: eu não estou mais sozinho, porque Jesus está comigo. Era uma alegria que eu não conseguia conter, mas eu pulava na rua, mas eu ficava olhando se não tinha gente vendo, porque eu poderia me sentir envergonhado, porque as pessoas poderiam não compreender que alegria é essa que esse homem está sentindo. Será que ele é doido? Será que o que está acontecendo com esse rapaz? E eu olhava mesmo, eu cuidava para ver se ninguém estava vendo, mas eu pulava, porque eu não queria passar aquela vergonha. Agora escute, eu poderia ter escolhido vários textos bíblicos aqui para falar dessa alegria, desse prazer, mas eu escolhi falar de Davi, porque algo semelhante a isso aconteceu com ele aqui. Ele vinha trazendo, havia muitas coisas que Davi poderia se alegrar. Davi poderia ter se alegrado muito por ele ter sido escolhido rei, por ele ter vencido tantos problemas na vida. Mas se você quer saber quem era Davi, você precisa ler nos livros dos Salmos. Porque quando você começa a ler a história de Davi, que está no livro de Samuel e no livro dos reis, você só vê um homem de guerra, um homem guerreando as guerras do Senhor. Então você vê as coisas se acontecendo na vida dele, mas você vai conhecer quem é Davi, você vai conhecer o coração de Davi lendo os Salmos.
Dos 150 salmos que existem na Bíblia, no livro de Salmos, pelo menos 73 salmos são dele, são de autoria de Davi. E aquilo manifesta o sentimento daquele homem. E por que Davi, ele estava nessa situação? Ele entrou dentro da cidade de Jerusalém trazendo a Arca da Aliança. Irmãos, a Arca da Aliança, no tempo deles, representava a presença de Deus. Todo mundo queria, até os inimigos roubaram aquela arca, porque aquela arca era muito preciosa. Não era um objeto mágico, mas aquela arca fazia o povo de Deus triunfar. Deus estava presente naquela arca. Aquela arca, meus irmãos, era a presença de Deus. Então Davi conseguiu trazer a arca, que estava muitos anos fora de Jerusalém, e como ele tinha assumido o reinado de Israel e fez de Jerusalém a sua capital, então ele trouxe aquela arca. Que alegria que ele tinha, meu Deus! Era uma alegria religiosa, era uma alegria por aquele objeto, era como o objeto de culto a Deus. E lá vem Davi, que não teve o mesmo cuidado que eu, mas Davi saltava, com um instrumento, ele tocava, ele dava cambalhotas, ele pulava, ele gritava. Diz a Bíblia que Davi dançava com todas as suas forças, rodopiando no meio do povo. Ele não se envergonhou. Mas a mulher dele, Mical, que era filha de Saul já tinha morrido nessa época, olhou e desprezou ele. Desprezou no seu coração, olhou para ele e viu aquilo. Ela não compreendeu. Como o mundo não compreende, como a maioria de nós não compreende, como é que alguém pode ter paz e alegria no meio da tribulação, no meio da aflição. Como é que é isso? Você pode me explicar como é que não pode ser triste um coração que ama a Cristo? Então ela não compreendia aquela alegria de Davi. Mas ele estava muito alegre, mais do que com qualquer outra coisa. E você vai descobrindo nos salmos de Davi, você vai dizer: tu és o meu prazer, a minha alegria está em ti, Senhor. Veja que a minha alegria, Senhor, não está no ouro que eu consegui amontoar. A minha alegria não está na casa real que eu construí para mim. A minha alegria não está nos títulos dos povos a quem eu venci. Ele foi o maior rei de Israel. Ele tornou as nações à volta de Israel todas tributárias, fez as nações pagar tributos. Nunca houve em Israel, no reino de Israel, um rei tão poderoso como Davi. E ele tinha certeza que aquela arca era um objeto que ia trazer bênçãos para a sua vida, que servir a Deus diante daquela arca ia trazer prosperidade ainda maior, e trouxe, porque a arca tinha passado 3 meses na casa de um homem estrangeiro, e o homem tinha ficado rico. E essa era uma maneira deles entender que a bênção de Deus trazia riquezas, trazia prosperidade, trazia saúde, trazia bênçãos. E ele disse assim: então vamos trazer a arca para a cidade de Jerusalém, e o nosso reino ainda será ainda mais forte. E foi, e prosperou. Então ele poderia ter se alegrado com todas aquelas coisas, mas ele não se alegrava com aquilo, ele se alegrou com a presença de Deus. Quando você olha os salmos, você vai ver isso aí. Ele diz assim: tu és o lugar em que eu me escondo, tu és o meu prazer, eu não tenho nada nessa vida, eu só tenho a ti. E você vai ver que em muitos dos salmos, alguns mesmo nos salmos que não são de Davi, você vai ver alguém dizendo assim. Você vai ver, por exemplo, no Salmo 42, que não é um salmo de Davi, mas ele diz assim: ó,
como o servo ou cervo, né, que é um animal, anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. E outros salmos, ele também fala assim, no Salmo de Davi, assim: ó Deus, tu és o meu Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito numa terra seca, cansada, onde não há água. Você sabe onde é que Davi escreveu essas palavras? Quando ele estava no deserto. Ele, perseguido pelos seus inimigos, então ele sentiu na pele o calor do sol, a poeira daquele chão, um lugar deserto onde não tinha água. E ele dizia assim: a minha alma anseia por ti da mesma forma como eu anseio pelas águas, ó Deus. Então aquela agonia que ele sentia no coração era um desejo de estar perto de Deus. O desconforto da sua alma era porque ele se sentia longe, ele queria estar perto. Veja como nós agimos diferente deles. Veja como ele diz que tem sede. Tem um salmo que diz assim como os guardas, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Você sabe que ele está usando figuras, meus irmãos, cuja comparação não deixa dúvidas. Não é porque quem trabalha de noite, geralmente é um trabalho mais solitário, né? Um trabalho mais difícil, mais duro, e ele fica desejando: quem dera que amanheça o dia. Mas ele dizia: o meu desejo pela presença de Deus ainda é maior que isso. E quando você lê os salmos de Davi, você vê misturado ele falando das angústias da alma. Ó Senhor, eu ando angustiado, eu ando entristecido, eu estou aborrecido. Mas você diz assim: então como é que um homem pode conciliar as duas coisas? Como é que ele pode estar alegre e triste ao mesmo tempo? Irmãos, isso é um mistério. Ele está falando de uma condição, de uma situação. Ele está falando das circunstâncias que faz com que ele se sinta assim. Mas no mesmo salmo, ele vai dizer assim: olha, no entanto, tu és o lugar onde eu me escondo, tu me enches de alegres cantos de livramento. Irmãos, como eu poderia mostrar isso para vocês? Eu teria vários exemplos. O que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão? Agora eu vou mostrar para você o que é você estar numa situação difícil, de dor, de angústia, de pressão, de perseguição e poder cantar. Aleluia. Quer dizer que isso não era só para Davi, é para qualquer crente, para quem quer, porque Paulo também acreditava nisso. Eles, sem ter feito absolutamente nada de errado, foram lançados na prisão, porque ele tinha repreendido um demônio de uma menina que andava adivinhando, e botaram o homem na prisão. Mas antes de botar, ele foi severamente, é isso que a Bíblia diz, foi severamente açoitado. E depois colocaram assim: coloca esse homem no interior da prisão. Quer dizer, tem a prisão, mas ainda tem um buraco lá, uma masmorra, um lugar mais profundo. O pior lugar da prisão, colocaram ele e Silas. Mas não era só isso. Colocaram eles no tronco. Sabe aquelas madeiras que tem um lugar para ficar no pescoço e os pés espichados e os braços? Era assim que ele estava, deitado no chão. Imagina, ele estava sentindo dor. Quer dizer, ele estava desconfortável com a situação. Então ele não podia negar, ele podia dizer: Senhor, estou angustiado. Por quê? Por causa das coisas que estão acontecendo comigo. Mas havia uma outra coisa. O coração dele estava alegre. Ele orava. E começaram a cantar. Eles não estavam reclamando da situação. Começaram a cantar.
e a louvar a Deus. Nós temos aqui na nossa igreja um coral, que eu botei o nome do coral Louvor que Liberta. Porque, irmãos, quando nós começamos a louvar a Deus, a glorificar a Deus, Ele se alegra e se agrada de nós, e o louvor liberta. Em vez de reclamar, glorifica. E aí daqui a pouco houve um terremoto. Aquele cântico, aquele hino de louvor subiu ao alto. E veio o anjo de Deus com aquele terremoto e arrebenta todas aquelas prisões. Né? Arrebentou as portas, tudo, abriu tudo, quebrou as grilhões de todo mundo. O louvor libertou todos eles. E ninguém fugiu, mas estavam todos ali. E quando foi no outro dia, veio a ordem para prender. Não, disse, solta esses homens. Ele disse assim, não, mas eu não vou embora assim não. Vocês bateram em nós, agora vocês se quiserem, venham aqui me tirar, porque vocês fizeram uma coisa errada. Mas isso aí é um outro assunto. Mas mostra para você como é que se sente dor, como é que você sente dificuldade e você pode cantar. Eu vou te dar mais um outro exemplo, que a gente fala sempre disso daí. O caso de Abacuque. Abacuque disse, Senhor, eu olho para todo lugar, eu vejo destruição. Eu vejo o mal destruindo o bom. Eu vejo o ímpio devorando o justo. E Deus começa a falar com ele. Abacuque, eu vou fazer uma obra maravilhosa. Fica tranquilo. Eu vou falar contigo. E aí quando Deus mostra para Abacuque o plano dele, aí a conversa dele é outra. Os irmãos lembram da história de Abacuque? Como ele disse? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vida, ainda que o produto da oliveira minta, ainda lá que no meu curral eu tinha lá 10 vacas, cheguei lá, 5 morreu de fome e as outras 5 roubaram. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo que a alegria dele não está na vaca, não está na colheita, não está no dinheiro, não está na prosperidade, não está no prejuízo. A alegria dele é saber, a certeza absoluta que ele tem no coração, que ele tem Deus na sua vida. Eu me alegrarei em ti, ó Deus, não no meu carro novo, não na minha casa bonita, não nas minhas conquistas. Eu me alegrarei em Deus, porque Ele é quem me faz andar pelos lugares altos, Ele me fará caminhar nas alturas. É assim que o crente deve andar, que o crente deve ser. Ele deve acreditar que Deus é tudo o que ele precisa, não as coisas. Então os crentes aprenderam a buscar coisas, a buscar bênçãos, a buscar coisas materiais que não satisfazem a alma. Você compra um carro bonito, você fica alegre e vem alguém e arranha teu carro, já vem a tristeza. Eu quero ver alguém arranhar Deus, o teu Deus. Vem aí, você tem uma coisa bonita, vem um cara e rouba. Eu quero ver alguém roubar Deus de ti. A alegria dele estava ali. Irmãos, e Davi disse assim, mas o que tu está dizendo? E era com aquela ignorância. Foi pura ignorância daquela menina, da esposa dele, porque ela tinha o exemplo do pai dela, que era um homem ímpio, chegou a matar os sacerdotes do Senhor, ele ficou numa situação tão complicada com Deus, que teve que buscar resposta até na macumba, vamos dizer assim, nas feiticeiras, nos feiticeiros. E aí ele diz assim, pois o que é que tu está dizendo? Porque eu estou dizendo
ele não era, e as palavras dela foram pesadas. Papai. Assim, você se despojou das suas coisas como qualquer dos vadios. Foram muito pesadas as palavras dela. Aquilo feriu? Claro que feriu. São assim, as feridas, a gente passa por tristeza. Ele chegou na casa dele para abençoar a casa dele, para abençoar a esposa. Ele chegou todo feliz dentro de casa. Aleluia, Deus. Tinha conquistado uma coisa maravilhosa. Olha, eu trouxe a arca. A mulher não percebeu aquilo. Que papelão você fez, Davi? Mas o quê? O que eu fiz? Pulando no meio da rua, no meio das tuas servas, né? Ah, minha filha, você não compreende isso. Isso não é para quem tem a mente fechada, os olhos fechados, quem é cego. Se eu vou me humilhar, eu me humilhei e vou me humilhar ainda mais. No meu Deus. É assim que ele diz, né? E ainda mais do que isso, e me humilharei mais aos meus olhos. Né? Porque ele diz assim: diante do meu Deus, eu tenho me alegrado, e ainda vou me humilhar ainda mais. Quer dizer, irmãos, o mundo fala de momentos de alegria, o mundo fala de momentos de felicidade. Eu já digo o diferente: a alegria do crente é constante. Ele tem momentos de tristeza, ele tem momentos onde ele acha que vai acabar tudo, que ele não vai conseguir. Ele tem momentos de angústia, mas a alegria permanece. Um momento só você pode ficar triste, mas a alegria de Deus permanece na tua vida. Glória a Deus. Então, a Bíblia está cheia desses exemplos de como você pode ser feliz. Quer dizer que temos muito a falar sobre isso, de que quando Jesus nasceu, resolveu nossos problemas, mas nossos problemas continuam porque tem um segredo que a gente não sabe o que é. A gente não sabe. Quando você lê na história de Moisés, se dinheiro, riqueza, fama te desse felicidade, Salomão teria sido o homem mais feliz. Mas ele disse: não encontrei nada nisso aqui. Mas aí o povo continua achando que não, que tem sim. Então vai perder teu tempo. Moisés saiu, deixou os tesouros do Egito, príncipe do Egito. Não, porque tem uma coisa maior, uma coisa melhor. Eu vou ser lembrado. Ali no Egito vão fazer um túmulo para mim, vai ficar aquele túmulo, a areia vai cobrir. Mas Moisés imortalizou o nome dele, né? Imortalizou nas histórias, na grandeza da atitude dele, de deixar e de trocar os tesouros do Egito para andar com Deus, para andar ao lado do Senhor. Ele também cita alguns salmos, ele também fez alguns cânticos, onde ele mostra o quanto é bom servir a Deus, né? Agora, veja, meus irmãos, não há contradição nenhuma, né? Eu até fiz uma coisa aqui, porque agora eu vou contar para vocês qual é o segredo. Você quer saber o segredo? Eu vou dizer para você qual é o segredo. Não existe contradição de você sentir tristeza, de você enfrentar dificuldades. Jesus não disse assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição está ali, mas você tem uma coisa maior do que a sua aflição, uma coisa que supera a tua aflição, é a alegria. E o apóstolo Paulo diz o quê? Que nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o que nos espera lá no céu. Aleluia. Então ele chama aquilo de, não é de severa, mas de leve e momentânea tribulação. Porque o que ele tem diante dos olhos dele é muito maior. Irmãos, é que Deus valoriza muito a experiência. Aleluia. Olha
só o que diz lá no livro de Isaías. No livro de Isaías diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então ele já está dizendo que é necessário isso. É importante, quer dizer, não é se você passar, mas quando você for passar, porque você vai passar. Mas precisa? Precisa, claro que precisa. Deus precisa? Porque, irmãos, tem uma coisa que muitos crentes não entendem. Você sabe como é que a gente se sente mais inspirado para pregar a palavra de Deus? Quando a gente tem experiência própria. Então, como é que eu vou falar para vocês de um assunto de tristeza, de coisa, de gozo, se eu nunca passei uma tristeza na minha vida? Como é que eu vou dizer? Eu me lembro que a gente passa... Eu estava um dia em Porto Alegre, tomando um café e comendo um pastel ali, e o dono do restaurante lavando lá, porque tá cheio de vagabundo, porque trabalho tem, é só querer, é só trabalhar. O dia esse homem nunca ficou desempregado. O dia que ele ficasse desempregado, ele não ia falar mais assim, não ia chamar os outros de vagabundo, não é verdade? Quando a gente pega, se a gente não passa por certas situações, a gente despreza os outros. A gente ouve muitos aqui testemunho, e o irmão Celso é um deles que traz, né? Assim, olha, não que eu tenha nada contra isso, mas ele, como comerciante, já ficou na fila do restaurante de R$1. Aí você pensa assim, como é que a pessoa se sente? Humilhado, né? Se você já teve o que é bom, você passa por uma situação dessa, você passa por uma humilhação. Mas isso é ruim no momento que a gente está passando. Mas quando a gente passa, a gente agradece a Deus pela experiência que nos deu, porque nos fez superar. Porque agora, quando a gente vê outro, a gente não vai desprezar ele, vai dizer, não, ele está passando também, mas eu vou dizer uma coisa para ti: Deus muda essa situação, né? Por quê? Porque eu passei assim, ele vai mudar a tua vida também. Ele também muda a tua vida. Então, meus irmãos, o problema está assim. Tem um salmo aqui, e esse é o salmo de Davi, é o salmo 22, que ele fala que prefigura as dores do Messias. Ele diz assim, é o salmo 22, se você quiser acompanhar. Salmo 22 diz assim, ó, versículo 11. Ele é um salmo muito pesado, muito duro de você ouvir, do sofrimento que ele diz ali. Ele diz assim, ó, versículo 11: não te alongues de mim, ó Deus, pois a angústia está perto, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abrem a sua boca contra mim, como um leão que despedaça e que ruge. Aí ele diz assim, versículo 16: pois cães me rodearam, o ajuntamento dos malfeitores me cerca. E no final ele diz assim, no versículo 20 ele diz assim: livra-me da espada, livra a minha alma do poder do cão, dos cães que me atacam, salva-me da boca do leão, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, e louvar-te-ei no meio da congregação. Pense assim: como é possível você ter paz e alegria no meio da aflição? Como é que você vai passar por lutas, passarás pelo fogo, pela água, e você não vai morrer, você não vai se derreter, você não vai acontecer nada, você vai sobreviver? Como é que a gente fica? Eu faço uma pergunta para os irmãos: se você sofre qualquer
se você passar por qualquer situação de perigo na rua, em qualquer lugar, mas vamos supor que você fosse cercado, você estivesse na rua e fosse atacado por um bando de cães ferozes, o que você faria? Pense um pouquinho. Você está sozinho. Eu vou dizer, você tem duas alternativas. Você vai parar e enfrentar eles, com chute, com pedra, com pau, mas são muitos cães. Então você corre o risco de ser, de sofrer as consequências ali, né? E qual é a outra opção? Fugir, correr, né? Aí vem aquela história: se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Qual é a atitude que nós temos de numa situação dessa? Tem uma terceira. Clamar a Deus, né? Mas eu vou dizer uma coisa que vai chegar nesse ponto aí. Você procura um refúgio. Você vai procurar subir numa árvore, você vai subir no muro, você vai poder subir num carro. É isso, meus irmãos. Os crentes não compreenderam que Deus é o nosso refúgio. Deus é o lugar onde a gente se esconde. O perigo vai continuar, mas se você encontrar uma árvore, você vai estar seguro. O problema está ali, mas você está protegido até que aquela situação mude. As circunstâncias não podem nos atingir. É que você não compreendeu. Às vezes a gente está pedindo para Deus, para livrar disso, livra daquilo, livra daquilo, mas Deus te livra no meio da luta. Ele é um refúgio. Então se eu for enfrentar os cães, eu posso ser devorado por eles. Se eu fugir também, a situação é a seguinte: procurar um lugar seguro para você se esconder, subir em cima do muro, subir em cima de uma árvore, subir em cima de um carro. Quando a gente está sofrendo qualquer situação de perigo, a gente procura um lugar para se esconder, a gente procura um lugar para se refugiar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o lugar onde a gente se esconde. Não é assim que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão. Não tem peste, não tem nada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você vai estar escondido. As circunstâncias são as piores que existem. A peste matando, derrubando, destruindo. Você fica aflito, você fica apavorado, mas você fica alegre quando sabe que você está seguro, porque Deus é o teu refúgio. Deus é a tua habitação. Deus é o teu lugar forte. Deus é a tua fortaleza. Glória a Deus. Então a situação continua, as circunstâncias continuam destruindo, a destruição por toda parte, e você olha e Deus diz assim: não te preocupe, enquanto você estiver aqui, nada vai te atingir. É isso? É assim que a gente fica alegre. É assim que podemos cantar na aflição. Está chovendo lá fora, estão derrubando as árvores, está caindo o mundo, mas sua casa é segura, está num lugar alto, você está tranquilo. Quando os crentes aprenderem a amar a Deus e não as bênçãos que Ele tem para dar, aí eles vão ser felizes. Aí eles vão entender como a Bíblia termina sempre dizendo, que tem uma coisa assim: no entanto, contudo, o versículo 7 do capítulo 42 diz assim, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, no entanto, todavia, apesar disso, de dia o Senhor ordena a sua bondade, e de noite a sua canção está comigo. Uma oração ao Deus
aflição, mas teu coração está alegre. Você está seguro. Nada pode te atingir. Aleluia. Vamos se colocar de pé. O alarme da minha loja disparou ali. Quem está escutando essa mensagem está vindo o barulho do alarme da loja. Vamos passar para aqui, meus irmãos. Vamos orar a Deus. A Ivana vai dar um pause ali na transmissão. E confie em Deus.